Bom dia a todos e todas. Uma aula de história. A gente vai falar agora sobre a monarquia no Brasil. A primeira parte da aula será exposta pelo Guilherme. Vai lá, Guilherme. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Bom, vamos lá então. Como o Thales falou, a gente vai falar do período da monarquia no Brasil e a gente fez uma divisão aqui. Então, eu vou falar do Primeiro Império e do período regencial e o Thales vai falar do Segundo Império, né? Então, vamos lá. Começando, assim, como eu sempre falo, é muito importante a gente ter em mente, até em próprias redações, né, para se contextualizar, né, tudo, nada na história é isolado. Então, para a gente entender o início do Império no Brasil, a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender como que ele se deu. Então, a gente começa isso, claro que pelo tempo da aula não dá para contextualizar tanto quanto a gente queria, mas, a grosso modo, tudo começa em 1808, quando a família real vem de Portugal para o Brasil, né? Portugal era o Império, e por causa dos desdobramentos da Revolução Francesa, da ascensão do Napoleão ao trono na França, Portugal é invadido por Napoleão, Portugal e Espanha são invadidos por Napoleão, né? A Espanha cai nas mãos dos franceses, só que Portugal tinha um apoio direto da Inglaterra, né? Então a família real consegue fugir das tropas napoleônicas e vem para o Brasil em 1808, no fim de 1808, para ser mais exato. E eles fixam no Brasil, toda a família real, o imperador Dom João VI, a rainha Dona Carlota Joaquina, que era espanhola, todos vêm para cá. E aí acontece uma coisa que talvez na história da humanidade seja inédito, acontece nesse caso, que é um rei que vem governar o império de uma colônia. Eu não, se tiver algum outro caso, peço até para o Thales me corrigir, mas eu não me lembro. Então, de qualquer maneira, é uma coisa muito rara, né? Porque a colônia geralmente era um lugar explorado e o rei ficava na metrópole, né? Ou seja, no lugar que controlava a colônia. E ele começa a governar o império português da colônia enquanto a França estava invadida, né? Isso dura de 1808 até abril de 1821, quando Dom João VI volta a Portugal, porque começaram a ter uma série de levantes em Portugal pedindo o fim da monarquia. Então, ele retorna a Portugal e deixa no Brasil o filho dele, como regente, né, que era o Dom Pedro I, famoso na nossa história, Dom Pedro I. E aí, em 1821, começa uma série como eu falei, de insurreições em Portugal, principalmente com ideias liberais, né? A gente tem que lembrar, de novo, contextualizando, que um pouco antes, para ser mais exato, 20 anos antes, acontece a Revolução Francesa. 20 e poucos anos antes acontece a Revolução Francesa. Então, a Europa começa a ser tomada por ideias anti-monarquia, ideias contra a monarquia, as monarquias absolutistas, né? Então, ele é obrigado a voltar para poder discutir isso, para poder suprimir esse tipo de revolta em Portugal. A mais famosa que acontece é a Revolução do Porto, né, que é a segunda cidade mais importante, só perdendo para Lisboa, né? E aí, em Portugal, ele consegue dialogar diretamente com as pessoas responsáveis, os militares responsáveis por isso, e lá ele consegue ficar mais próximo e evita que a monarquia portuguesa acabe. Acontece que essa revolução liberal que acontece em Portugal, ela tem uma característica interessante. Ela era liberal, levando em conta Portugal, só que ela era conservadora em relação ao que o país deveria fazer com as colônias, né? Ou seja, ela defendia ela defendia que fosse limitado o poder da monarquia em Portugal, mas, por outro lado, ela achava que a colônia devia cada vez mais ser explorada, que a elite colonial não devia ter os seus interesses atendidos, que devia simplesmente servir como ela era até aquele momento. Ou seja, a colônia era uma fornecedora, o Brasil era um fornecedor de mão de obra barata para a Europa, principalmente para Portugal. Isso, logicamente, esses ventos da Revolução Francesa também vinham chegando na América inteira, né? A gente tem que lembrar também que nesse período começa uma série de processos de independência dos outros países de toda a América Latina, que faziam parte da coroa espanhola. E aí, no caso, o Brasil começa a ter uma série de pressões em relação a Dom Pedro I para que ele declarasse a independência, para que, de uma maneira ou de outra, o Brasil pudesse se tornar um país que não tinha mais ligação com qualquer tipo de metrópole. Então, que a elite nacional
pudesse ter os seus interesses atendidos. Quando eu digo elite nacional, basicamente uma elite agrária, certo? Que era aquela elite ligada à cana-de-açúcar, ao café que já estava chegando, que eram os grandes produtores rurais. No ano seguinte, 1822, tem dois fatos importantes na nossa história que entraram no imaginário popular, claro. Em janeiro tem o famoso Dia do Fico, que foi o dia que Dom Pedro I estava sendo pressionado para voltar para Portugal e deixar de ser regente no Brasil e voltar para Portugal, justamente para que o Brasil continuasse na condição de colônia. E aí tem um processo de pressões internas para que ele não fosse, para que ele ficasse no Brasil e comandasse o processo de independência. Aí ele faz aquela famosa frase: diga ao povo que fico, né, significando que ele não ia sair do Brasil, ele era português, mas que ele ia continuar no Brasil como príncipe regente. E essas pressões foram aumentando cada vez mais, aí tem no momento que a gente discute tanto feminismo, a gente tem que rever o papel de algumas mulheres na história do Brasil, e aí tem o papel da imperatriz, que era a esposa do Dom Pedro I, que era a imperatriz Leopoldina, que era uma princesa austríaca, que casou com ele, se eu não me engano, uns 2 anos antes, acho que 1820, né? Ela vem ao Brasil e casa com ele, e ela é uma das grandes interessadas na independência do Brasil. Ela foi uma das que mais incentivou Dom Pedro I a lutar pela independência do Brasil. Quando eu digo Dom Pedro I, eu quero dizer o grupo político dele, certo? Então, ela tem já, isso começou a sair há pouco tempo, novas pesquisas de histórias mostrando que ela foi uma das pessoas que fez a cabeça dele, literalmente, né, como ela vinha da Europa, ela conhecia como é que funcionavam as monarquias, ela tinha uma cabeça, para aquela época, muito avançada. Então, uma personagem que, no momento que a gente discute o papel das mulheres na história, é uma personagem que deve muito ser estudada, certo? E uma outra pessoa que também, nesse momento, era um assessor direto, era um ministro do Dom Pedro I, que foi um dos grandes responsáveis pelo processo de independência, é o José Bonifácio de Andrada, que era o ministro dele, como eu falei, ele tinha morado na Europa durante muito tempo, e ele é conhecido como um dos pais da independência do Brasil, porque era um dos que mais lutou pela ideia de que o Brasil devia perder essa condição de metrópole, de país explorado, para se tornar um país independente que tivesse, que as elites locais tivessem condição de se prover de maneira autossuficiente, sem qualquer dependência da Europa. E todo esse processo culmina em 1822, em setembro de 1822, com o grito da independência, né, o famoso Independência ou Morte, que aconteceu ali em Ipiranga, e por causa disso, o Brasil, a partir daquele momento, claro que não significa que a partir do grito do Ipiranga o Brasil se tornou um país independente, é todo um processo. Nos anos seguintes, o Brasil começou a ser reconhecido por todas as nações europeias, pelos Estados Unidos, que inclusive foi o primeiro país que reconheceu a independência. O Brasil é reconhecido como um país independente, né? E aí tem um papel algo interessante, porque assim, todos os países em volta do Brasil eram república já, mas o Brasil continuou como uma monarquia, né? Então, é uma condição interessante, porque o Brasil se declara independente de Portugal, Portugal comandado pelo pai, Dom João VI, né, pelo pai do imperador do Brasil, né? Então, acho que isso é uma coisa também, assim, o Brasil tem essas peculiaridades que não acontecem em qualquer outro lugar do mundo, né? E aí, Dom Pedro I, aí tem início, de fato, o primeiro reinado, comandado por Dom Pedro I, já como imperador, e é um período caracterizado basicamente um período altamente autoritário, né? Significa que, por mais que tivesse uma assembleia no Brasil, a grande disputa era Dom Pedro I queria manter praticamente todas as decisões do novo império nas mãos dele, né? Não chegava a ser absolutista, mas era um governo altamente autoritário, né? Então, uma série de conflitos aconteceram com a Assembleia que existia no Brasil, desde que como eu falei, esses ventos da Revolução Francesa chegaram aqui. Isso leva, logicamente, a uma série de levantes no Brasil que visavam criar repúblicas, né, independentes do novo império. Então, o que é muito importante vocês terem em mente dessas revoltas? 2 específicas. A primeira, em Recife, a famosa Confederação do Equador, 1824. Não precisam decorar a data, mas só entender o período que isso aconteceu, né? Que ela era basicamente ali na região Pernambuco, Rio Grande do Norte,
pedacinho da Paraíba, aquela região ali, um grupo de insurgentes deseja colocar esse pedaço do país como independente. Então, o grande líder desse movimento foi o Frei Caneca, né, que dá nome a uma das ruas importantes ali do centro de São Paulo, e, como eu falei, é um governo altamente autoritário, então a coroa, sediada no Rio de Janeiro pelo Dom Pedro I, reprime esse levante. O Frei Caneca é executado, como exemplo, né, e aí essa ideia de separação desse pedaço do Nordeste cai por terra. Pouco depois, um outro movimento importante do primeiro reinado, província Cisplatina, que nada mais é do que o Uruguai, né? Desde 1821, o Uruguai fazia parte do território brasileiro. Então, o Brasil invadiu o Uruguai. Então, o Uruguai, aquele pedacinho, se vocês olharem no mapa, termina o Rio Grande do Sul. O Uruguai é como se fosse uma extensão do Rio Grande do Sul, e aquilo fazia parte do Brasil, né? Acontece que, da mesma maneira que aconteceu no Nordeste, na Confederação do Equador, insurgentes no Uruguai tentam declarar a independência, e aí acontece uma guerra, Brasil contra o Uruguai, com participação da Argentina, que dura 7 anos, e o Uruguai consegue se separar do Brasil. Então, em 1828, o Uruguai se separa do Brasil e vira uma república independente, né? Só que acontece também que todo esse processo de insurgências, porque a insurgência não acontece apenas porque alguns grupos querem declarar novas repúblicas, querem se tornar independentes. Não, acontece por uma série de fatores. No caso da Confederação do Equador e no caso da província Cisplatina, era porque eram regiões que estavam como se fossem abandonadas pelo novo império. Estavam com problemas gravíssimos de economia, né? O açúcar no Nordeste já estava caindo, o valor do açúcar já estava caindo. Isso vai gerando descontentamento popular. E, de novo, sempre tenho isso em mente quando a gente analisa a história. A história da América, do Brasil e da América, nesse período, é 100% influenciada pelas ideias da Revolução Francesa. Então, essa ideia de separação, essas ideias liberais, elas vêm da França, né, de alguns anos antes. Oi, Flora. Eu ia fazer uma pergunta se nesse período só foi a cana-de-açúcar que, tipo, decaiu? Ou foi também a produção de café também que, tipo, a gente sabe que o Brasil teve uma produção de café muito alta, né? Muito grande. Sim. Foi bastante significativa para, tipo, a gente, o desenvolvimento do Brasil. Mas, tipo, ele decaiu também ou só a cana-de-açúcar? Não, é assim, o Brasil nessa época, o açúcar e os minérios eram os grandes produtos que o país exportava, né? E, nesse período, o café não era ainda predominante, né? O café começa a chegar no Brasil em 1820. É nesse período que ele começa a chegar, mas ele não chega no auge ainda, né? Então, o Nordeste acompanha, né, o fim do ciclo da cana, já tinha acontecido, mas ele exportava cana. Acontece que tinha alguns concorrentes no mercado internacional que tinham o açúcar mais barato que o Brasil, principalmente as Antilhas, que são aquelas ilhazinhas que ficam ali no Caribe, sabe? Umas ilhas bem pequenininhas. Esses países, eles produziam uma cana mais barata que a do Brasil, então a cana brasileira, o açúcar brasileiro começou a perder competitividade, entendeu? Então, nesse período que eu estou falando, primeiro 1820 a 1830, o café está se firmando ainda, então não chegou o momento dele decair porque ele ainda não tinha chegado no auge, entendeu? Entendi. Minério é a mesma coisa na região de Minas Gerais, ele já estava caindo, né, porque minério é uma coisa que de tanto você explorar ele acaba, né, logicamente, e foi tão explorado que nesse período ele já estava em decadência também, entendeu? Entendi. Só para dar uma complementada, a gente estuda de forma de ciclos, mas o minério nunca foi a maior renda brasileira. Mesmo no auge da mineração, a cana dava mais lucro. A gente teve esse problema que o Guilherme apontou das Antilhas, e uma série de outros produtos brasileiros começou a sofrer concorrência com outros países. Por exemplo, o algodão, que a gente tinha no norte do Brasil, começou a sofrer concorrência com ações do governo norte-americano. Então, foi como se uma paralisia total de vários pontos que o Brasil tinha alguma relevância no mercado internacional. E um outro produto também que nesse período tinha um papel importante na economia brasileira, principalmente no sul, era o charque, que era aquela carne, uma carne de boi salgada, né? Isso na Europa era muito utilizado. Então,
a região sul do Brasil produzia muito isso, exportava para a Europa. Né? Quando os produtores rurais sentiam, os produtores do charque sentiam que os interesses dele estavam sendo afetados, esse tipo de insurgência acontecia, né? É o caso do que aconteceu na província cisplatina. Eu não entrei em detalhes sobre a história do Uruguai, até porque, por causa do tempo, mas só para vocês entenderem, foi um dos principais pontos que fez com que essas insurgências acontecessem na província cisplatina que se tornou Uruguai. Né? Então, aí, voltando ao que eu estava falando, o Brasil, em 1828, termina essa guerra, e aí, como eu estava dizendo, tudo isso faz com que o imperador brasileiro, a figura do imperador propriamente dita, não só o império, ele começa a perder popularidade, logicamente, né? Porque, como eu disse, era um governo autoritário, e esses levantes, essa guerra na Cisplatina, morreram milhares de pessoas. Na Confederação do Equador, a mesma coisa. Então, assim, foi uma repressão absurda. Né? E aí a gente voltando à questão familiar da história, que é importante. Logicamente, vocês não precisam decorar nomes, eu vou só falar para vocês entenderem o contexto. Dom João, imperador de Portugal, morre em 1826. E aí começa uma disputa pelo trono em Portugal. Né? Dom Pedro I coloca a irmã dele, chamava Dona Maria da Glória, como a imperatriz de Portugal, só que ela era nova. Então ela coloca o irmão dele, Dom Miguel, como regente, né? Como regente dela. Né? Acontece que alguns anos depois, Dom Miguel dá um golpe de Estado e toma o poder em Portugal para ele. Né? 1831, Dom Pedro I é obrigado a voltar a Portugal para resolver essa questão familiar, né? Porque esse irmão dele deu um golpe de Estado em cima de quem ele tinha colocado como nova imperatriz em Portugal, e ele ele abdica da coroa brasileira e volta a Portugal. Em Portugal, ele é conhecido até hoje como Pedro IV. Né? Ele é Pedro I no Brasil e Pedro IV em Portugal. Ele volta a Portugal e no Brasil ele deixa o filho dele como príncipe regente, que era o Dom Pedro II. Nessa época, o Dom Pedro II era menor de idade, ele tinha acho que 6 anos de idade. Então, ele coloca, isso era muito comum na época, ele coloca ele como príncipe regente e coloca alguns regentes para tomar conta dele até que ele se tornasse, até que ele tivesse idade suficiente para ser o imperador do Brasil. E aí tem início o período regencial. Mas só para a gente finalizar a trajetória do Dom Pedro I aqui nessa história. Ele volta para Portugal, toma o trono e se torna imperador de Portugal nesse período como Pedro IV. Né? 3 anos depois ele morre, em 1834. Né? Então, aí a situação em Portugal a gente encerra. Agora, voltando para cá. Dom Pedro II não tem poder nenhum nesse primeiro momento, né? Tem alguns regentes, que acho que também nem cabe falar o nome deles, porque é uma bobagem decorar esses nomes, mas o único que eu acho que é importante a gente citar é o regente Feijó, que foi o principal dos regentes de Dom Pedro II. Por que ele foi o principal? Porque ele foi o responsável pela criação de uma Guarda Nacional. Né? O que foi essa Guarda Nacional? Era uma aliança que o governo, que a coroa fazia com proprietários rurais, que eram em todo o Brasil, que era para suprimir levantes que acontecessem contra a coroa. Né? Esse período regencial, como não havia ainda a figura do imperador tomando conta, né, o Congresso, a Assembleia, tinha um determinado, eu acho que até o Thales vai falar um pouco mais sobre como é que funcionava a Assembleia durante o Império, mas a Assembleia tinha um certo poder. Isso tirava a centralização em cima do poder da coroa e abria espaço para que acontecessem outros levantes no Brasil inteiro. Né? Então, essa Guarda Nacional criada por ele faz com que esse tipo de levante fosse reprimido de maneira mais rápida. Né? Então, tem essa aliança, isso é muito importante vocês anotarem, porque foi uma aliança da coroa com esses proprietários locais para reprimir qualquer tipo de revolução que acontecesse no Brasil. E aconteceram muitas tentativas de revoluções nessa época. Isso é o que mais caracterizou o período regencial. Eu acho que isso também é muito importante em termos de vestibular. Né? Eu vou citar aqui algumas que é importante vocês terem em mente desses levantes. O primeiro, aí, se vocês conseguirem imaginar o mapa do Brasil nesse momento, seria importante para vocês entenderem que elas foram muito distribuídas, elas não foram centralizadas apenas no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, nas principais cidades. Então, Revolução dos Farrapos, que é
muito conhecida. Do mesmo jeito que o Uruguai se tornou independente do Brasil, o Rio Grande do Sul criou também, por causa daquele produto que eu falei, do charque, que tinha uma taxação muito alta para os proprietários locais, o Rio Grande do Sul tentou se tornar uma república independente. E aí acontece a Revolução Farroupilha, que aconteceu, inclusive tem alguns personagens históricos famosos, Bento Gonçalves, Canabarro, aquela coisa toda, e eles chegam a declarar uma república na cidade de Porto Alegre, a famosa República do Piratini, né? Tanto que o Rio Grande do Sul até hoje é caracterizado por um forte nacionalismo, né? Tem gente que fala que eles não se acham brasileiros. Isso vem muito daí também, né? Eles tentam se tornar independentes naquele período, formam uma república em Porto Alegre, alguns grupos conseguem formar uma outra república em Santa Catarina, que era a República Juliana, mas acontece que a Guarda Nacional, com o apoio da coroa, consegue reprimir e o Rio Grande do Sul volta a se tornar parte do Brasil. Outro mundo importante, a cabanagem, aconteceu no Pará, né, que nessa época é um lugar ainda pouco falado, pouco abordado pela história, mas só para vocês entenderem, 30 mil mortos pela coroa brasileira na cabanagem. Por que cabanagem? Porque as pessoas no Pará, até hoje, né, o hábito de se morar na beira de rio em cabanas, né? Então, alguns grupos locais começaram a se revoltar contra o poder da coroa para tentar para tentar escolher os próprios representantes, né? De novo, esses ventos vindos da Revolução Francesa, esses ideais liberais que tomaram conta do país todo, né? Também reprimido pela coroa. Na Bahia, revolta dos malês, né? Que é um assunto muito pouco estudado pela história do Brasil ainda, mas nesse momento que a gente discute tanto essa questão do racismo, né, talvez até não tenha sido estudado justamente porque a questão do racismo foi muito deixada de lado por muitos historiadores, né, e agora isso está voltando. Mas a revolta dos malês, para vocês verem, foi um levante de negros contra a escravidão, né, quer dizer, uma coisa que na época era uma coisa assim, muito à frente do tempo, né. Um grupo de negros conseguirem se insurgir contra a escravidão, que na época sustentava a economia brasileira, foi reprimida também, mas ficou ali como uma revolta que coloca a Bahia justamente como um dos lugares mais, acho que a Bahia e Pernambuco, talvez, né, como grandes berços de tentativa de revoluções mais sociais no Brasil, né, e aí aconteceram umas outras menores, né, a Balaiada no Maranhão, Sabinada da Bahia, a questão é que todas elas foram reprimidas pela coroa. E aí, o mais importante disso tudo que a gente tem que entender, na história a gente não pode nunca falar, se tivesse acontecido tal coisa, teria sido diferente. Não dá para saber como seria. Mas uma coisa é fato, isso é fato. Caso essas revoltas tivessem dado certo, o Brasil hoje seria retalhado, né? Seria um país como por exemplo, se você olhar a América Central, se vocês olharem a América Central, são pequenos países, pequenininhos, né? São países pobres até. E o poder que a coroa teve nesse caso, tanto no Pedro I quanto no período regencial, o poder que a coroa teve nesse momento foi justamente para evitar que acontecesse essa fragmentação do nosso território. Então, que se criasse uma república no Rio Grande do Sul, que se criasse uma república em Pernambuco, uma república no Pará. Não, tudo foi reprimido para se formar, para manter a unificação, né? E aí o Brasil se manteve como esse país de dimensões continentais até hoje, porque todos esses levantes foram reprimidos, certo? Aí, para finalizar esse período, acontece, por causa dessas revoluções, isso começa a gerar uma insatisfação, não só popular, mas uma insatisfação até da Assembleia, né? Quer dizer, é um período de muita instabilidade no Brasil, então começaram a ver que o Brasil precisava centralizar um pouco mais o seu poder. Então, acontece o famoso golpe da maioridade, que conseguem mudar a Constituição nessa época. Eles mudam a Constituição para colocar Dom Pedro como imperador e tirar os regentes que tomavam conta dele, né? Isso coloca na mão de um imperador um poder, é mais fácil você manter o poder, de você manter o controle do território que você governa. Então, no fim da década, ele se torna imperador do Brasil, aí tem isso, segundo reinado. E aí, nesse período também é importante falar, como o Thales vai citar e como a Flora perguntou, nesse período a gente vê o café já tomando conta do Brasil. Principalmente ali, se vocês, quando vocês vão para o Rio de Janeiro, por exemplo, vocês passam ali na região de Taubaté, São José dos Campos,
o famoso Vale do Paraíba, aquele pedaço foi tomado por plantações de café. Sul de Minas, ali, inclusive da onde o Tales nasceu, em Poços de Caldas, aquela região toda é tomada por plantações de café, o Oeste Paulista, todo esse pedaço. Então, a cana aí já vai perdendo força cada vez mais, o Nordeste vai perdendo força cada vez mais, isso explica por que o Nordeste hoje é mais atrasado economicamente do que o Sudeste, né? O poder do Sudeste começa nessa época com o café, depois vem toda a questão da industrialização, isso tudo, mas é nesse período que o café chega e, ao mesmo tempo, importante ter em mente, chegam os imigrantes, nesse período que os imigrantes italianos começam a vir para cá, aquela coisa toda para trabalhar nas plantações junto com a mão de obra escrava, lógico, mas começa nesse período a vir para cá para trabalhar nas plantações de café, essa coisa toda. Então aí, acho que da minha parte é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Flávio, você tem alguma questão a pôr? Eu vou ver a mãozinha levantada aqui. Eu tinha esquecido de abaixar. Tá bom. Olha, sinceramente, por mim, deixava o Guilherme continuar a falar, porque a gente passou muito rápido pelos pontos, né? É muito difícil dar aula de história desse jeito. A gente vai falar um período muito longo, em pouco tempo. Tem que ser resumido, né? Eu tenho dificuldade com isso também. Na hora que você estava dando aula, eu falei assim, poxa, vai ser uma pena, porque tá falando tudo tão corrido e agora a gente vai falar de um outro assunto, vai ter que ser rápido também. Mas aí a gente tem um esquema de tutoria, conversar com a gente, sempre vir atrás, ler a bibliografia. Uma coisa importante do que o Guilherme estava falando, esse golpe da maioridade, ele foi dado para dar uma legitimidade. Porque é uma coisa que a gente não tem tanta a ideia, porque a gente já tem uma consolidação da democracia um tanto quanto mais solidificada. Por mais que a gente tenha tido certas instabilidades democráticas, como a queda do Collor, o golpe que derrubou a Dilma, nós temos uma estabilidade no sentido político da palavra, então a gente não tem essa ideia de legitimidade, mas naquela época o Brasil estava tentando se desmembrar de diversas formas, e para você manter uma unidade, você tinha que ter algo que fosse legítimo. E é curioso, porque em vários locais do mundo a gente vê que existem revoltas que têm cunhos um tanto quanto revolucionários, e que, quando eles são guiados de uma maneira um tanto quanto conservadora, e a legitimidade é um dos pontos. Na Revolução Francesa, na primeira fase, não sei se vocês lembram, quando teve toda aquela Assembleia Nacional Constituinte, a ideia era manter o rei. Mesmo que tivesse sido tudo contra a monarquia, contra aqueles valores absolutistas que eram postos, os girondinos, que eram os nobres da região da Gironda, eles queriam uma manutenção do rei. Então, por mais que a gente tivesse diversas revoltas, como o Guilherme bem pontuou, algumas de cunho bem popular, você ter essa figura do rei, essa figura do imperador, era muito importante para a manutenção do status quo, manutenção do poder. Eu não vou conseguir falar da questão da Câmara, do poder, mas eu digo para vocês que desde a época do Dom Pedro I, a gente já tinha algumas alternâncias entre os liberais e os conservadores, que já não são mais vistos dessa forma. Liberal no Brasil já não representa essa parte mais revolucionária, por assim dizer. Alguns países do mundo a gente ainda tem essa conotação, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mas, quando a gente chega no segundo reinado, a gente precisa falar de dois fatores que foram determinantes. O primeiro foi a Guerra do Paraguai, que vai delimitar muito o que vai ser a República e vai estruturar muito do que a gente vai ver, que vai ser a nossa ideia de Brasil. E nós temos também a questão da abolição da escravatura. A escravidão acaba de uma maneira muito tardia no Brasil, seus efeitos completamente deletérios. A escravidão, a gente pode ver que ela
ainda tem frutos muito... Eu acho que caiu, né? Sim, para mim também. Thales. Que parte para cair, hein? Eu vou dar um toque nele aqui, só um instante. Deixa eu dar uma ligada para ele, só um instantinho. Ele deu uma caída, ele vai tentar voltar. Deixa eu só, então, ir adiantando um pouco aqui, para a gente não perder tempo. Isso que ele estava falando da Guerra do Paraguai é uma coisa muito importante e é pouco falado também no Brasil, como é falado, por exemplo, no Paraguai. Né? Para eles, para o Paraguai, isso é uma guerra que mudou 100% da história deles. Né? O Thales vai entrar em detalhe. E aqui no Brasil é mais um desses conflitos que o Brasil entrou. Né, como a Revolução Farroupilha, como enfim. E aí, em termos gerais, o que foi a guerra? Ela começa em 1865, né, termina em 1870. Não precisa decorar essa data, 1871, não precisa decorar essa data, mas para vocês contextualizarem quando o que aconteceu. Que o Paraguai, naquela época, ele era comandado por um líder chamado Solano Lopes. Ele era uma pessoa que tinha como grande ídolo dele Napoleão Bonaparte. Então, ele tinha uma série de pretensões imperialistas para a região em torno dele, né? Ou seja, Argentina, Uruguai, Brasil, essa coisa toda. E aí ele invade o Brasil, passando pela Argentina, e se cria ali o que se chama Tríplice Aliança, que é Argentina, Uruguai e Brasil lutando contra o Paraguai, para tentar acabar não só para acabar a guerra, mas para destituir o próprio Solano Lopes, né? E é interessante porque durante muito tempo essa história ela foi contada de uma maneira ideológica, né? Ela foi contada como o Paraguai era um país que na época da América, que na época ele era uma grande potência regional e a Inglaterra ela tinha medo que se tornasse uma potência maior que a Inglaterra e dessa maneira a Inglaterra participa do conflito para acabar com as pretensões do Paraguai, né? Só que, na verdade, não foi isso. Isso durante muito tempo, assim, até um pouco antes da minha geração, que sou mais velho que vocês, até um pouco antes, a gente aprendia isso na escola. Só que a história da Guerra do Paraguai foi 100% reescrita. Então, isso é muito perguntado em vestibular até hoje, né? Essa mudança de análise, né? Essa história da Inglaterra caiu por terra. Então, o que acontece foi o seguinte, era um país com pretensões imperialistas, Solano Lopes era um cara, assim, como eu falei, fã de Napoleão Bonaparte, fã das expansões territoriais do país dele, e ele invade o Brasil, e aí tem início essa guerra que pro Paraguai, ela foi chamada de... lá no Paraguai ela é chamada de a Grande Guerra, porque ela praticamente dizimou a população masculina do país, a ponto de crianças e mulheres terem que ir para os frontes de batalha, né? Então, o Paraguai, muitos historiadores paraguaios até hoje falam que o país não conseguiu sair da condição de subdesenvolvimento que se encontra, né, com toda a América Latina, mas por causa do Brasil, por causa dessa guerra que aconteceu no século XIX. Né? E quando a guerra acaba, a economia paraguaia é completamente destruída, o Brasil se mantém lá por um tempo, né, e depois que o Brasil sai, aí que o Thales estava falando, por que é importante a gente entender a Guerra do Paraguai para entender o que foi o Segundo Império? Porque isso gerou uma série de... A guerra, no final, ela gerou uma imagem muito negativa, ela gerou uma imagem negativa da figura de Dom Pedro II, que já era o imperador nesse momento. Porque o Brasil entrou em guerra, a economia, sempre que você entra em guerra, a sua economia, a economia local, entra em dificuldades por uma série de motivos, e a economia brasileira ela começa a ter problemas daí em diante,
A Guerra do Paraguai também gera uma série de levantes nos quartéis nacionais, tanto que a proclamação da República, que acontece em 1889, ou seja, praticamente 20 anos depois, ela é comandada por muitas pessoas que lutaram na guerra. Então, a Guerra do Paraguai é um dos motivos que a gente tem que entender para saber por que a monarquia acabou no Brasil. Né? Muito importante ter isso em mente. Deixa eu ver se o Thales está voltando. Ixi, acabou a luz na casa dele. Então, assim, como eu não tinha estudado muito para falar desse assunto, eu vou tentar dar uma resumida para não perder o foco. E aí depois, acho que o Thales entra em contato com vocês para passar algum tipo de bibliografia e tal. A outra coisa que o Thales tinha falado é sobre a questão do fim da escravidão. Né? A escravidão é abolida no Brasil em 1888. Oi, desculpa, perdão. A Renata, ela tá com a mão levantada lá. Acho que é o Eric, né? Não sei. Pode falar. Eu só queria falar que, tipo, mais ou menos na metade da aula, assim, mais ou menos, você tava falando um pouquinho rápido, assim, aí eu meio que viajei, né? Mas tranquilo, tipo, você já até diminuiu a velocidade e tal, e, tipo, sei lá, eu acho que, tipo, seria bom, além de diminuir a velocidade, coisa que você já fez, botar um pouquinho mais de ênfase, só um pouquinho, porque Claro. também acho que vocês também perceberam que saiu umas pessoas, né, durante a aula, que eu acho que, como elas também estavam meio que viajando, assim. Entendi. Mas, tipo, É uma questão de tempo só, mas tranquilo. Você quer que volte então, a um ponto específico ou não? não, tranquilo, tipo, é só uma visão, assim, que eu tive que eu acho que merecia ser compartilhada. Não, você tem toda a razão, valeu, com certeza. É Porque a gente isso. tem esse problema do tempo, a gente acaba, como o Thales falou, é muita coisa de um período que tem que resumir muito rápido, né? Sim. Mas assim, outra coisa, se vocês, como eu estou passando muito rápido por alguns pontos, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou super à disposição, podem falar, não tem a hora que for, podem pegar meu WhatsApp aí e perguntar, não tem problema, tá bom? Porque Beleza. é bem complicado mesmo. Mas a outra, então, aí o que o Thales estava falando, além da guerra, a gente tem que pegar também a questão da abolição da escravatura no Brasil, 1888, porque a escravidão, até aquele momento, inclusive durante o Segundo Reinado, ela era o grande pilar que sustentava a economia brasileira. Aí, como a Flora falou, já era o café o principal produto. Né? O Brasil virou o maior exportador de café do mundo, certo? Naquelas regiões que eu falei ali aqui de São Paulo, de Minas e tal. E a escravidão, o tráfico negreiro, que já tinha sido abolido, mas me fugiu o termo, mas os negros que vinham para cá no Brasil, nesse período, uma série de leis já tinham sido criadas para impedir, para começar a limitar o poder da escravidão, porque muitos países do mundo já tinham abolido, né? Naquele momento já era vista a escravidão como uma coisa que era ultrapassada, né? Os ideais republicanos que vinham da Europa, aquela coisa toda, eles já viam a escravidão como algo ultrapassado. Então, tem algumas regras aí que acontecem algumas leis que acontecem durante o Segundo Império que são importantes. Por exemplo, a lei do ventre livre, que significava o seguinte: filhos de escravos não eram mais escravos. Isso acontece no começo 1850, mais ou menos. Né? E aí começa uma série de pressões para que ela fosse abolida de maneira definitiva. Né? Isso acontece em 1888. Em consequência disso, não teria como o Império se sustentar sem o poder sem o papel que os escravos tinham para sustentar a economia brasileira nas plantações de café, nas plantações de cana e tal. Então, em 1889 acontece a proclamação da República por muitas pessoas que tinham participado da Guerra do Paraguai. Né? O imperador Dom Pedro II vai para a França, ele é exilado na França. Inclusive, tinham muitos... Oi, Flora, pode falar. Você estava falando do... Nossa, meu Deus do céu, eu esqueci agora a pergunta. Calma aí, que deixa eu lembrar. Pode continuar. Quando eu lembrar, eu falo.
Tá bom, sem problema. Então ele vai para a França, inclusive tinham alguns grupos naquele momento que queriam que toda a família real brasileira fosse fuzilada. Né? Uma coisa que aconteceu em muitos países onde a monarquia acabou. Lembrei. Pode falar. Quando houve a Guerra do Paraguai, de fato eles queriam tomar o território geográfico que eles tinham? Ou, tipo... Porque assim, ali, se você pegar o mapa daquela região ali, que é a região do Prata, tem um rio que sai, que isso é muito importante para entender a América Latina, tem um rio que sai ali do Oceano Atlântico, quer dizer, que deságua no Oceano Atlântico, melhor dizendo, que chama Rio da Prata. Né? Ele vem lá de cima, lá da divisa Paraguai, Bolívia, aquele pedaço. Ele vem descendo, né? E é importante entender o papel desse rio, porque ele era o caminho de entrada para que os europeus chegassem nas minas, tivessem acesso aos minérios que tinham naquela região toda. Então, era muito importante que esse rio tivesse livre navegação. Se você pegar o mapa, você vai ver que ele passa de um lado Uruguai, de um lado Argentina, e aí ele vai navegando em direção ao Paraguai. Então, assim, eram muitas repúblicas pressionando para utilizar esse rio. Né? Então, um dos principais ideais que o Solano Lopes tinha era manter esse rio como livre navegação para que o Paraguai, que não tem acesso ao mar, né, o Paraguai não é banhado pelo mar. Né? Então, pelos rios, o Paraguai conseguiria chegar no mar. Então, o papel desse rio era muito importante para entender por que o Paraguai tinha essa pretensão de manter o controle sobre essa região. Né? E por que a Argentina, Uruguai e Brasil lutaram contra, né? Porque por esse rio também se chega no território brasileiro naqueles territórios ali mais afastados, tipo Mato Grosso e tal, que não tem acesso ao mar. Então, todos esses rios daquela região, eles dão acesso ao Oceano Atlântico, e aí naquela época se escoava todo tipo de produção, todos os produtos eram escoados via rio e via oceano, entendeu? Então, é muito importante entender o papel que tem ali, chama Estuário do Prata, né, do Rio da Prata, melhor dizendo, que até hoje ali é um lugar de alta passagem de grandes navios que vêm do mundo todo para acessar esses países que não têm acesso ao mar, essas regiões mais afastadas, entendeu? Entendi. Mas o ideal dele, do Solano Lopes, era expansionista, né? Ele queria expandir o território do Paraguai, até porque o Paraguai não tinha acesso ao mar, né? Então, ele tendo ele aumentando o território paraguaio, ele chegaria, né? A questão também, que é importante, é a seguinte, populacional. O Paraguai é um país até hoje muito pequeno, né? Então, você imagina, você juntar exércitos de 3 países contra um país só, né? Era uma coisa que, logicamente, não daria certo, né? Então, por isso que o Paraguai acabou perdendo a guerra, né? Inclusive, tem uma figura muito importante na história do Brasil que participa dessa guerra, que é a figura do Duque de Caxias. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aqui em São Paulo é nome de praça, nome de rua e tal. E até hoje ele é chamado de patrono do exército brasileiro, né? O próprio Bolsonaro, em muitos discursos, fala dele quando fala quando fala do exército e tal. O Duque de Caxias, ele foi o líder das tropas brasileiras no Paraguai, né? E tem muitos relatos de hospitais bombardeados com crianças dentro, praticado pelas tropas brasileiras e tal. Aí, eu sou jornalista, né? Eu fiz já uma reportagem sobre isso, há muito tempo atrás. Eu cheguei no Paraguai para entender como é que funcionava o sentimento do Paraguai em relação ao Brasil, né? E até hoje, a gente tem mania de falar que é argentino e brasileiro que tem essa rivalidade e tal. Na verdade, os paraguaios, até hoje, por uma questão de geração, eles nutrem quase que um ódio do Brasil, né? Porque o Brasil lá é considerado como responsável pelo Paraguai estar numa condição de subdesenvolvimento que o país está até hoje, né? Que é um dos países mais pobres aqui da nossa região até hoje, entendeu? Né? E eu acho que é até mais importante ter isso em mente do que se decorar nome de batalha, que aconteceram várias batalhas que entraram para a história, né? Enfim. E não se tem até hoje o número exato de mortos que aconteceu na guerra, mas é certo que a população paraguaia de homens, ou seja, das pessoas aptas a lutarem na guerra, ela praticamente foi dizimada, né? Tanto que crianças e mulheres tiveram que entrar, né? Em 1871, 70, acho que 70 ou 71, a data não me lembro agora, o Solano Lopes ele é pego e morto, assassinado pelas tropas brasileiras, né? E a guerra chega ao seu fim, né? E Mesmo eu acho que no assim, segundo... Pode falar.
teve 50 mil pessoas que morreram no Brasil. Que eu tava vendo, tipo, eu pesquisei um pouco sobre o assunto, né? Isso. Ele fala sobre isso e, tipo, o Brasil é o que mais, tipo, morre. E o Mas aí outro você tem. é 18 e o outro 18 mil e o outro é 3 mil e alguma coisa. Mas aí você tem que ver a proporção, né? O Brasil pode ter morrido mais pessoas, só que o Brasil tinha mais gente, né? Agora, o Paraguai pode ter morrido menos pessoas, só que era o grosso da população que sustentava a economia, né? O Paraguai era um país agrário, ou seja, que dependia da mão de obra humana e dependia da mão de obra basicamente masculina, né? A partir do momento que grande parte dos homens que eram aptos a trabalhar morrem numa guerra, o país não tem como... O Paraguai, nessa época, ele era dependente muito da exportação de erva mate, né? Até hoje a gente é muito consumido e tal. E se tem essa quantidade de homens que são mortos em batalhas, o país não tem mão de obra para produzir, entendeu? Então, esses números também eles são muito abertos, né? Até hoje não se tem essa noção. Mas o fato, isso que você falou é importante. Tem um número alto de mortos no Brasil também, que isso é aquilo que eu falei que gera essa insatisfação, tanto por parte do Exército Nacional, quanto por parte da população em relação ao próprio Dom Pedro I. Eu não sei se vocês conhecem ali, Dom Pedro II, desculpa, eu não sei se vocês conhecem, tem uma rua em Santana que chama Voluntários da Pátria, né? Esses Voluntários da Pátria, essa rua, ela é em referência à Guerra do Paraguai, porque muitas pessoas eram recrutadas, né, como se diz voluntário, mas na verdade eram recrutadas a irem para a guerra. Então, o Brasil mandou muitos escravos para a guerra, né? Como é uma guerra que durou durante muito tempo, muitos escravos foram, né? Se foram muitos escravos, como eu falei, já tinham essas regras que diminuíam o número de escravos no Brasil, lei do ventre livre e tal. Se foi um alto número de escravos para a guerra, ao mesmo tempo diminui o número de escravos para trabalhar na economia nacional, né? Então, o Brasil entra em crise econômica também por causa disso. Também teve um problema, como você bem disse, teve um problema de muitas mortes de brasileiros lá, e ao mesmo tempo a gente não tinha quem trabalhasse aqui nas plantações de cana, né? Uma coisa toda, né? Então, a guerra, ela é um ponto, assim, fundamental para se entender. Isso é muito perguntado em vestibular também. Ela é um dos pontos mais importantes para se entender por que o período da monarquia acabou no Brasil, né? E mesmo que fosse 20 anos depois e tal. Então, acho que do Segundo Império, como o Thales falou, acho que basicamente isso aí acaba o Império, né? Tem a proclamação da República, 1889, Marechal Deodoro, e aí começa a história da República no Brasil, que vai ser apontada numa outra aula. Mas, em resumo, além desses dois pontos, da escravidão e da Guerra do Paraguai que o Thales ia falar, eu acho que também é bom a gente colocar o seguinte: o Brasil, nessa época, o que sustentava a monarquia, né, o período do Dom Pedro II? Basicamente o café, como eu falei, aí mais do que a cana, como você bem tinha perguntado na outra aula, aí o café já se torna o principal pauta de exportação do Brasil. Além da Guerra do Paraguai, não tem, como aconteceu no período regencial, não tem essas revoltas que a gente falou ali atrás, né? O país vive uma certa estabilidade, né, em relação a esses movimentos separatistas, essa coisa toda e tal. E também é importante ver que tem em relação ao processo da base escravocrata, né, tem um início de diminuição do papel dos escravos no Brasil, que vão culminar com a proclamação da República, né? Começam a ter uma série de pessoas importantes aí, que viam que essa questão da escravidão era uma coisa que já estava caindo em desuso no mundo naquele período, inclusive até nos Estados Unidos, que usavam escravos até mais ou menos até o período da Guerra do Paraguai, aqui, 1870 e tal. O Brasil simplesmente acompanhou essa tendência mundial, né, de que o papel dos escravos tinha que ser repensado, né? E eu acho que é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Aí, nesse caso, eu tive que falar de maneira até mais rápida, viu, o Eric, porque eu não estava preparado, então eu falei mais, assim, do que eu lembrava, do que eu estudei e tal. Tranquilo. Só queria falar que a aula foi boa, é um assunto bem interessante. Mas, assim, como você disse, a gente tem que falar super rápido. Para quem gosta de história, falar desses assuntos, assim, muito por cima é terrível. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem indicação de livros, de bibliografia, de filmes, enfim, pode falar comigo, meu WhatsApp, o pessoal do cursinho pode passar. É um assunto que me interessa bastante
Então, se vocês quiserem, podem ficar super à vontade, tá bom? Qualquer horário, o WhatsApp hoje em dia encontra a gente em qualquer momento, né? Tá Beleza. bom? Então tá bom. Bom, eu acho que, eu não sei como parar a gravação, acho que o Thales estava fazendo isso, né? Tem alguém do cursinho aí que é da administração? Não. Eu acho que se todo mundo desligar, para. Ah, é? Olha, eu não sei te falar, viu? Eu nunca Faz gravei. sentido. Mas a questão é o que vão fazer com o material, né? É porque eles têm que salvar, né? Pra colocar no YouTube. Mas será que eu consigo fazer isso ou o Thales que colocou para gravar? Eu acho que você consegue. Olha, eu sinceramente... Você tem que ir lá no... Sabe onde tem um negócio levantar a mão? Aí vai no 3 pontinhos, aí vai estar lá, a reunião está sendo gravada. Aí você tenta, tipo... eu já tentei. Não adiantou. Ele não tá indo, né? Tá meio branco, assim, né? Eu acho que só a pessoa que começou a gravar que consegue pegar. É. Viu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem, como eu falei muito rápido sobre essa questão do Segundo Império, vocês querem pegar meu WhatsApp já? Se tiver alguma dúvida, vocês estudando ou não? Sim, sim. É uma boa. Vou falar para vocês então. É 11 9 8422 14. Opa, peraí. É isso que eu falei rápido, né, Eric? Não, eu que tô com o celular escondido mesmo. Peraí. Todo mundo Aí, que tá aqui é falar. aluno agora ou tem alguém do cursinho? Acho que é todo mundo aluno, né? Sim. Suponho que sim. Então é 11 11, 9 9, 8422 8422, 1435. 1435. Isso. Tá É bom? isso. Aí, se eu não souber, eu dou uma estudada antes e respondo, mas eu sempre respondo. Fiquem tranquilos, tá? Não tem problema. Tá bom. Beleza. Aula. Valeu pela aula. Ah, beleza. Imagina, desculpa aí a correria e voltem com consciência amanhã, viu, gente? Tá bom? É isso. Falou, gente. Tchau, tchau.